Amém. Glória a Deus. Precisamos nos mover pela eternidade. Amém. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 9. Amém. Eu quero ler aqui com você esta palavra. Nós precisamos nos mover pela eternidade. Não pelas coisas passageiras, né? Mas é por aquilo que é eterno. Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante do juízo de Deus. Amém? Glória a Deus. E todos nós estaremos diante do juízo de Deus. Prestaremos conta das nossas vidas diante dele. Amém? Então, Deuteronômio capítulo 30. Você achou aí? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 30, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Versículo 9 diz assim a palavra do Senhor. Toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, te abençoará, porquanto o Senhor tomará e exultará em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Amém, glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 também. Eu quero ir lá com você também. Josué 1, 8. Se puder me ajudar, né? Abriu aí a Bíblia e já leu, é melhor, né? Que a gente ganha tempo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Josué 1, 8. Tá? Amém. Não se aparte da boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e não prudentemente te conduzirás. Amém? Então, prudentemente, né, te conduzirá. Glória a Deus. Como? Se a gente não cessar, Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, não cesse de falar, de meditar no livro desta lei. Amém? Glória a Deus. Procura fazer tudo quanto nele está escrito. Amém? Então, prudentemente, essa lei, essa palavra te conduzirá. Amém? Te levará ao sucesso. Que bênção, né? Então é preciso a sabedoria de Deus, né? Para que a gente tenha sucesso. Provérbios capítulo 19, versículo 8 também diz isto. Vamos lá? Provérbios 19, 8. Vamos fazer assim, quem achar, já lê aí pra gente, tá bom? 19, 8. Provérbios 19, 8. Tá? Então nós precisamos da sabedoria de Deus. Para quê? Para ter sucesso. Amém. É necessária a sabedoria de Deus para a gente ter sucesso. Glória a Deus. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Amém? Pode repetir aí, pastora, novamente. Procura ter sabedoria, ama a sua vida. Quem age com inteligência encontra a felicidade. Meu Deus, olha só. Quem procura ter sabedoria, ama a sua vida. E quem acha, né? Quem acha o quê, pastora? Quem age com inteligência encontra a felicidade. E quem acha inteligência encontra a felicidade. É isso? Tremendo, né? Glória a Deus. Ter sabedoria ama a sua vida. E quem age com inteligência. Quem age com inteligência. Quem procura sabedoria ama a sua vida. Meu Deus, glória a Deus, tremendo, muito forte essa palavra, né? Então é preciso a gente ter sabedoria para que a gente possa ter
sucesso na vida. Então, a verdadeira sabedoria, ela só se encontra em Cristo. Amém? Ela só se encontra em Cristo. E aquele que ama a sabedoria, ama a sua própria vida. Amém? Ama o seu próprio melhor interesse. Entendeu? Quem ama a sabedoria, né? Ama o sucesso. Olha só, que bênção, né? Então, a sabedoria, ela nos dá conhecimento e habilidade para fazer as escolhas corretas na vida. Amém? Provérbios 9, versículo 8. Amém? Vamos lá? 9, versículo 8. Deus, ele quer recompensar. Olha só. Deus, ele quer recompensar pessoas. Vamos lá? Provérbios 9, 18. Deus, ele quer te recompensar. Entendeu? E em tudo que a gente é recompensado, tudo que a gente ganha ou perde, entendeu? É para a eternidade, né? Se a gente foi recompensado, entendeu? Nesse mundo, olha só, por Deus é para a eternidade. Se a gente perdeu essa recompensa, também é para a eternidade. Meu Deus, olha aí. Você está entendendo? A Bíblia diz que a noiva do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, né, é comparado, olha só, a 10 virgens. Quando Jesus voltar, olha só, ele quer que nós estejamos preparados. Aí ele diz que o reino de Deus, ele é comparado a 10 virgens, olha só, que saíram ao encontro do noivo. Só que 5 delas, a metade, né, dessas 10 virgens, 5 delas eram tolas, entendeu? É como se Deus está dizendo para nós que se nós estivermos dispostos apenas a buscar os nossos próprios interesses neste mundo, nós estamos agindo como tolos, entendeu? Mas se nós vivemos uma vida com Cristo, visando a eternidade, nós somos sábios. Amém? Buscando a Deus, como a gente viu no livro de 1 João, né? 2 João, a gente viu isso aqui, tá? Eu vou até mencionar isso aqui com vocês mais uma vez, que a gente está dando uma lapidada aqui mais um pouco, né? No que a gente viu pela manhã. E aí eu quero ir com você em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Eu não li Provérbios 9, 18? Acho que não, né? Vamos lá. Mas vamos ler. Antes disso, vamos ler. Provérbios 9, 18. Eles, porém... Provérbios 9, 18, né? Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, só para você ver como tudo que a gente faz aqui neste mundo, capítulo 9, inclusive do 13 é melhor, né? A loucura é mulher apaixonada, né? É ignorante e não sabe coisa alguma. Então, pessoas tolas, né? Pessoas que agem como tolas, agem como uma mulher apaixonada que não sabe de nada e vai desvairada, e quando pensa que não, chega no fundo do poço. Entendeu? Aí diz aqui, ó. Assenta-se à porta da sua casa. Falando de uma mulher apaixonada, como é comparado a uma pessoa tola, né? Nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, isso a mulher apaixonada, né? Tentando desviar aqueles que têm bom senso, né? Então ela tenta, ela luta, ó. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável.
Eles, porém, não sabem. Aí chega no versículo 18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Então, a pessoa tola, ela não sabe onde é que ela vai parar, ela não sabe onde é que ela vai chegar. Nós não podemos viver nossa vida de modo tola, né? Amém? Nós temos que viver visando a eternidade, o que Deus tem para nós. E por isso nós vamos no livro de 1 Coríntios, né? Eu falei para vocês, 1 Coríntios 9, versículo 24, saber o que o apóstolo Paulo fala, né, sobre a vida com Cristo. Ele compara a uma corrida, né? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Numa corrida, todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Uhul! Glória a Deus! Então, ninguém vai poder correr essa corrida espiritual, né? Ele está comparando a nossa vida espiritual, que é como uma corrida. Ele diz assim, numa corrida, né? Todos estão correndo ali, né? Mas só uma pessoa. E nessa corrida você está correndo contra outros, para você a favor de um prêmio. E na corrida espiritual, você corre contra outras pessoas? Não tem como você correr contra outros. Entendeu? Deus não está fazendo aqui uma disputa. Disse, quem chegar primeiro vai ganhar a salvação. Não, o apóstolo Paulo está nos mostrando, Deus usou ele para nos mostrar que a nossa corrida é contra nós mesmos. Amém? É contra seu querer, sua vontade, entendeu? Pastor, eu não gosto de orar, entendeu? Você vai ter que lutar contra você mesmo, entendeu? Não tem ninguém competindo com você. O prêmio que Deus quer te dar é teu, mas você tem que competir, olha só, contra você mesmo. Amém? Você tem que competir com você mesmo. Aonde está isso, pastora? Está lá no livro de Romanos, capítulo... Romanos 12, né? Versículo 1 e 2. Glória a Deus. Você tem que competir contra o seu corpo, né? Alguém falava para mim, hoje é difícil a gente levantar com o corpo cansado, foi dormir tarde, é tão difícil, você tem um compromisso em madrugada de oração, entendeu? É uma luta contra nós mesmos, entendeu? É difícil, viu? Você não lutou contra as pessoas, você lutou contra você mesmo. E Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século. Olha aí, o apóstolo Paulo está falando com você mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, muitas pessoas elas estão construindo suas vidas sobre pensamentos culturais, sobre este pensamento deste mundo, né? Sobre posições, entendeu? Mas o Evangelho de Jesus, ele nos ensina que nós temos uma corrida a correr. Amém? Glória a Deus. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, 1 João 4,17. Eu quero ir lá com vocês novamente. Entendeu? 1 João 4,17. Olha que tremendo esse versículo. Meu Deus, olha aí. Olha aí. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. Amém? À medida que Nós vivemos em Cristo. Em Cristo. Glória a Deus. Então, se nós queremos comparar a nossa vida, se está bem, se não está espiritualmente, não temos que comparar com os outros. Nós não temos que comparar com este mundo. Entendeu? Alguém falava para mim assim, pastor, mas como que eu vou permanecer firme? Entendeu? Como é que eu vou permanecer firme nesse propósito de acreditar que Deus vai abençoar meu lar, meu casamento, se tem assim de pessoas dizendo o contrário? Falei, é você que vai decidir se você quer ouvir as pessoas ou você quer ficar com a palavra de Deus. Quem é que vai mudar? A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. As pessoas mudam. As pessoas querem te ver na lama. Vai lá, então, entendeu? Desiste.
Entendeu? Não vai orar pelo teu marido, não vai orar pela tua casa, mas isso aí já não tem mais jeito. Entendeu? Então, se tá lá numa luta, a pessoa chega querendo colocar um balde de água fria em cima da tua, né, da tua vitória, da tua bênção, né? Mas você não vai ouvir as pessoas, você vai ouvir a palavra de Deus, porque olha o que a Bíblia está dizendo. Na medida que você anda com Cristo, que você está em Cristo, que você se aproxima de Cristo, o teu amor é aperfeiçoado. Amém? Um amor que você desconhece, é um amor que não é o amor desse mundo. Glória a Deus. Não é o prazer deste mundo. Você já percebeu? Tem pessoas que às vezes elas estão na sala de oração, entendeu? E aí elas estão, meu Deus, olhando no relógio, não vê a hora de terminar a oração. Essa pessoa não tem um propósito. Ela não tem. Entendeu? Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não está correndo uma carreira a fim de ganhar um prêmio. Você está entendendo? Não. Ela está correndo por correr. Para onde é que a gente vai? O que você vai fazer agora? Não. Nós temos que saber o que a gente quer. Igual Eliseu, né? Que a gente viu a mensagem passada. Eliseu sabia o que ele queria. Ele disse, fica aqui, Gilgal, Betel, Jericó. Ele não quis nenhum desses lugares. Ele disse, não, eu quero ir contigo. Onde tu fores, eu vou. Né? Aí Elias viu que Eliseu não se apartava mesmo dele. Esse homem não sai do meu pé, né? Entendeu? Tá, peça o que você quer, né? Entendeu? O que você vai ter. Se tu vires o Senhor me tomar de ti. Amém? Mas Eliseu já estava para lá do que Elias estava imaginando. É assim com você? Então, na medida que nós vivemos com Deus, o nosso amor se aperfeiçoa mais e mais. Glória a Deus. Então, olha só. 1 João 2, capítulo 2, versículo 5, né? O verdadeiro amor, ele não se baseia no conceito deste mundo. Meu Deus, né? O verdadeiro amor, ele não se baseia no conceito desse mundo. Vamos ler? Aqueles que fazem o que Cristo manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não discípulo de Cristo. Amém? Que lindo, né? Então, se a palavra de Deus estiver em mim e eu nele, glória a Deus, a Bíblia diz, pedireis o que quiser e vos será feito. E olha esse versículo que está dizendo. Olha o que esse versículo está dizendo. Se o amor de Deus estiver aperfeiçoado em nós, estiver amadurecido em nós, as pessoas, Deus e você mesmo vai perceber, entendeu? Que você é de Deus. Amém? Vamos ler novamente o versículo? Vamos repetir novamente? Esse mesmo. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Amém? Só tem um meio de nós amarmos a Deus. Nós aprendermos a amar a Deus. Só tem um meio. Amém? Fazer o que Ele manda. Ouvir a palavra e aplicar ela em nossas vidas. Então, como o amor de Deus amadurece? Como ele amadurece em nós? Quando a sua palavra está na totalidade em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando estamos envolvidos totalmente com a palavra de Deus. Glória a Deus. 2 João, versículo 6. 2 João, versículo 6. 2:6. 2:6. É capítulo 2, versículo 6? 2 João. 2 João. Se amamos a Deus, faremos tudo quanto Ele nos manda. Desde o começo, Ele nos mandou que amássemos uns aos outros. Glória a Deus. Então, nós não podemos viver uma vida no padrão deste mundo, porque aparentemente as pessoas vão ver e vão achar que está tudo bem, né? E você também vai se convencer. Mas o padrão de Deus é este. O padrão de Deus é esse, né?
O que você acabou de ouvir. Vamos repetir novamente? Versículo 6. Se amamos a Deus, faremos tudo quanto Ele nos manda. E desde o começo, Ele nos mandou que amássemos uns aos outros. Amém? Então, se nós amamos a Ele, nós faremos tudo o que Ele nos manda. E desde o começo, Ele mandou que nós amássemos uns aos outros. Eita, meu Deus, olha aí. Então, o amor é a verdade, né? E a verdade de Deus. O amor é a verdade. O amor é a verdade de Deus. Entendeu? O amor de Deus, ele não soa, ele não vai soar em nossos corações de uma maneira maravilhosa. Não vai soar em nossos corações de maneira maravilhosa. Entendeu? Porque olha o que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, amém? E aí a gente vai pensar assim: puxa, então eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que viver uma vida de oração, de relacionamento com Deus, íntimo e sincero. Por quê? Porque Ele nos chama para a gente viver a palavra dEle, viver o amor dEle. O amor dEle é contrário ao nosso. Amém? A vontade dEle é contrária. O amor de Deus não vai soar tudo bem para nós. Quando Ele diz assim: ame seus inimigos, perdoe eles, liberem eles da sua vida, dê presente para eles. Amém? Ore por eles. Soou bem? Não soou coisa nenhuma. Entendeu? Nós que já estamos acostumados a viver no padrão desse mundo, né? Então nós precisamos viver no padrão da eternidade, do céu, até porque nós somos eternos. Nós somos eternos. Então toda a nossa conquista, se a gente conquistou só para este mundo, que a gente acha que a gente ganhou, a gente perdeu. Porque Deus diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós queremos conquistar a nossa razão. Nossa razão tem que estar sempre no trono, né? Sempre satisfeita, né? Nós queremos conquistar todas as bênçãos materiais e nunca as espirituais. Para as espirituais a gente coloca obstáculo, a gente coloca cansaço, a gente coloca tanta barreira, né? Para não conquistar as coisas espirituais. Mas para material, meu Deus, a gente faz de tudo, não é? Você está entendendo? Então o amor de Deus, ele não soa tudo bem em nossas vidas. Por quê? Porque é a vontade de Deus que tem que ser feita. Entendeu? E quando se trata da vontade de Deus, nós vamos ter que deixar de lado a nossa. Então o amor de Deus, ele é contrário ao nosso padrão de amor. Amém? A graça de Deus, ela não foi estabelecida para nós vivermos de forma liberal. Não dá para a gente viver de forma liberal. Então alguém pode perguntar assim: bom, mas olha, fulano de tal vive assim. As pessoas neste mundo vivem assim. Quando Deus está te chamando para você viver de acordo com a palavra dele. Aí a gente quer olhar para o outro: não, mas fulano vive assim. Então a gente quer viver de acordo com o padrão desse mundo. Mas Deus está nos chamando para a gente viver para a eternidade. É isso que o apóstolo Paulo diz, que a carreira só tem um prêmio. Amém? Só tem um prêmio para mim, para você. E essa carreira a gente vai correr, não disputando com outras pessoas. A gente vai correr disputando com nós mesmos. Amém? Então o padrão de Deus nunca será mudado. Nunca. Ele é eterno. Né? Ele é eterno. Então para isso eu e você, nós precisamos compreender, entender a palavra de Deus. Amém? Por exemplo, aí a gente vai entrar num outro assunto que a gente vai terminar à tarde, né? No período da tarde. Esse assunto é: por que nós devemos orar? Por que nós devemos viver uma vida de meditação na palavra de Deus, de oração? Entendeu? Por que nós precisamos? Amém? Porque muitos conhecem a mão de Deus.
né? Muitos conhecem a mão de Deus. Mas o que nós precisamos conhecer mesmo, além da mão de Deus, do que Deus pode fazer por nós temos que conhecer a mente de Deus. Glória a Deus? Glória a Deus. Mente de Deus. O que Deus tem de interesse para nós, o que Deus tem de propósito. Lembra que ele disse que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. E só vai viver o propósito de Deus quem conhece a mente de Deus. Amém. Quem conhece a mão de Deus, essa pessoa vai sempre ficar dependendo da oração do outro, né? Do apoio do outro. Ore por mim, olha, me ajudem, entendeu? A gente vai viver na vida assim, as pessoas, até mesmo que se dizem convertidas, né? Vão viver na vida assim, empurrando com a barriga, entendeu? Nunca procurando conhecer a Deus, mas sempre querendo que as coisas estejam sempre ajustadas, bem ajustadas, né? Materialmente, financeiramente, familiarmente, querendo que caia do céu, né, pra gente, entendeu? Mas não é assim. Deus tem a mente dele e ele tem a mão dele. Glória a Deus. É tanto que muitas das vezes a mão dele, olha só, a Bíblia diz que ela não está encolhida. Ela nunca esteve encolhida, né? E nem os ouvidos dele, a Bíblia diz, nunca estiveram tapados para que não pudesse nos abençoar. Não. Pelo contrário, ele diz que o problema está na gente. Ele diz, o problema são os vossos pecados, né? Quando a gente pensa em pecado, a gente já pensa em matar, roubar, mentir, tudo isso é pecado. Mas a gente evitar de manter um relacionamento com Deus, entendeu? É um dos piores pecados que tem. A gente não querer um relacionamento com Deus. Porque do contrário, só tem duas coisas a fazer. Ou a gente tem um relacionamento íntimo e sincero com Deus, ou a gente quer viver, ou a gente vai viver a vida da nossa maneira. Entendeu? Então eu entrei para o Evangelho, eu entrei para Deus, eu entrei para o reino de Deus. Entendeu? Eu só tenho uma opção para viver no reino de Deus. Só uma opção. Viver para Ele. Amém. É o que nós acabamos de ler, né? Em 1 João, que diz que a palavra de Deus nos diz que na medida que a gente se aproxima de Deus, o amor dele é aperfeiçoado em nós. A vontade dele, o querer dele é aperfeiçoado em nós. Então, eu só tenho essa alternativa, né? Me aproximar dele, querer, decidir. Não, eu quero é Deus. Quer ver? Provérbios capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Provérbios 4, versículo 7. O que é mais importante na minha vida? Dentro desse versículo aqui, vamos analisar esse versículo? Vamos meditar nele? Provérbios 4, versículo 7. O que é mais importante, pastora, para a minha vida? E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Amém? Glória a Deus. Basta ter uma vontade, uma determinação de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que diz assim também, ó, versículo 7, né? O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Amém? Amém. Então vamos pensar em três coisas dentro desse versículo. A sabedoria, ela vem pelo conhecimento, entendeu? Mas já parou para pensar? Tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Entendeu? Jesus falou isso quando ele mencionou a parábola do semeador, né? Ele disse que, observa, as primeiras sementes caíram numa terra dura, seca. Não entrou, caiu, entendeu? Então, aí depois ele explica que são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, não compreendem. Entender é compreender, não compreende. Então, nada feito, mas a palavra chegou ali.
Ele diz que a palavra chegou. Já imaginou a palavra de Deus chegar no meu coração hoje, amanhã e depois, anos e anos, mas eu não ter sabedoria? Então, uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, você chegar a conhecer ela, entendeu? Entendeu? Você vai precisar chegar na sabedoria, aplicar. A sabedoria é a aplicação do que você conhece de Deus. Glória a Deus. É o que ele disse lá em 1 João, né? Que a gente leu. Até ver qual é o versículo, lembrar novamente. 1 João, capítulo... Deixa eu ver aqui com vocês, né? 1 João, capítulo... Deixa eu ver aqui com vocês. Só um minutinho aqui novamente. À medida que você se aproxima de Deus... 4:17. É 4:17? À medida que vivemos em Cristo. Que vivemos em Cristo. Meu Deus, que lindo. Ó. À medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna como? Cada vez mais firme, amadurecido, aperfeiçoado, entendeu? Então, a Bíblia diz aqui em Provérbios 4, diz, olha só, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Eu tenho que adquirir a sabedoria. Mas para me chegar na sabedoria, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Amém? E para mim conhecer, não basta conhecer a palavra de Deus. Está aqui, ó, escrito. Sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Então, o que Jesus falou, daquelas primeiras sementes que caíram numa terra dura, ele diz que representa corações que recebem a palavra de Deus, mas não compreendem. É mesmo que nada, né? Não vai chegar a sabedoria. Não compreende. Naqueles corações houve fruto? Não houve. A palavra frutificou? Não. Mas a palavra chegou. Entendeu? É Mateus capítulo 13, versículo 19. Entendeu? Então ele diz que nós temos que buscar o conhecimento e temos que buscar a sabedoria. Mas entre o conhecimento e a sabedoria está o entendimento. Então são três coisas. Eu preciso buscar a palavra de Deus e buscar com todo o meu esforço, com todo o meu desejo do meu coração, como a gente ouviu na Bíblia aqui da Raquel, né? E ele diz isso lá em Josué capítulo 1, versículo 8, né? Buscar mesmo com toda a nossa força. Toda a força do nosso coração, né? Toda a decisão da gente, né? Toda a determinação. Amém? Mas a gente tem que procurar compreender. Glória a Deus. Compreendê-la. Para quê? Para que a gente possa aplicá-la. Amém? Entender é compreender, né? E é mais necessário, é mais importante do que apenas ouvir, do que apenas conhecer, né? Glória a Deus. Tá entendendo? Até porque não se chega à sabedoria sem primeiro entender aquilo que você conhece. Amém? Então nós precisamos compreender. Glória a Deus. Glória a Deus. Ter o conhecimento, compreender e aplicar para que a gente possa ter sabedoria. Então olha só, será que nós conhecemos a ideia de Deus, o propósito de Deus com relação à oração? Vamos falar da oração, né? Será que nós entendemos qual é o propósito, qual é a ideia de Deus com relação à oração? Já parou para pensar nisso, né? Será que nós compreendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Aí, eu vou deixar você com um gostinho de quero mais, né? Aí você vai, não precisa ir agora, que eu já estou terminando. Aí você vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Qual é o propósito de Deus? Né? É para ele agir na terra? Não. Amém? Ele não fez a terra para ele dominar. Ele fez a terra para que o ser humano domine. Entendeu? Para que o ser humano domine. Então ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E domine, haja, faça. Amém? Só que não é dominar, fazer do nosso modo, mas é fazer do modo dele.
Então Deus tem um plano, Deus tem um propósito com a minha vida, com a sua vida. Ele tem uma ideia, e essa ideia que vai prevalecer, né? Provérbios capítulo 19, 21, ou o contrário, 21, 19, 19, 21. Amém? Então, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que vai prevalecer. Então ele deu essa ideia, o pecado entrou na terra. Agora a gente vê muitas pessoas dominando sim, mas dominando de forma errada. Entendeu? Dominando juntamente com o diabo. Juntamente com o diabo. Imagina Elias, né? E na época lá de Acabe e Jezabel, que decidiram dominar com o diabo. Elias dominava com Deus, juntamente com Deus, com a força, o poder, né, da palavra de Deus. E Jezabel e Acabe dominava com a força do diabo. Você está entendendo? Quem foi que ganhou aquela batalha? Elias. E olha que nós não estávamos nem vivendo nos tempos de Cristo, né? Eles não estavam nem vivendo nos tempos de Cristo, estavam vivendo no tempo da visitação do Espírito de Deus. Olha só, na terra, através de homens, né, que se deixavam ser levados pelo Espírito de Deus. E hoje nós temos tudo para dominar. Tudo. Porque Jesus disse assim, me dá todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Entendeu? Aí a gente cruza os braços, tô cansado, não posso, é difícil, orar 2 horas. Você tá entendendo? Como que a igreja está? É por isso que Jesus disse, olha só, por isso que ele conta a parábola das 10 virgens e ele compara a igreja, ele compara, o reino de Deus é comparado, né, a 10 virgens. Que 5 eram tolas, nécias. Não queriam saber de fazer o que elas deveriam fazer. Entendeu? Então ele se refere à igreja hoje. Todos nós hoje. Eu que não quero ser taxada como tola. Amém? E eu não quero você também. Amém? Glória a Deus. Deus quer que você seja aquela que está com as suas lamparinas cheias do azeite. Amém? Para dominar. Amém. Dominar na sua casa, botar Satanás para fora. E não dominar com ele. Porque muitas vezes o diabo quer que a gente domine com ele lá dentro da nossa casa. Que a gente chame ele, olha só. A gente começa a chamar os problemas, começa a olhar para os problemas, começa a perder as estribeiras, falar coisas ruins sobre nossa família, sobre nossa casa. Entendeu? Não. Deus quer que você esteja bem seguro com ele. Ele quer que você não se conforme, não vos conformeis com este século, mas transforme, mude, porque Gênesis 1, 26 não mudou, está de pé, a palavra de Deus não passa. Pode passar os céus, a terra, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor não passa. Deus quer que você se levante e domine. Domine. Com quem que eu vou dominar? Quem é a força que vai me usar, que vai me levar a viver uma vida de vitória, de sucesso? É o poder da palavra de Deus pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é espírito, ela é vida. Amém? A carne para nada serve. Não viva na carne, viva no Espírito. Ande no Espírito. João 6,63. Fica aqui essa palavra. Tem mais, hein? Glória a Deus.